Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo. Tema de hoje: mães que edificam. O livro de Êxodo vai nos contar uma história de uma mãe, pouco falada na Bíblia, mas que foi determinante na história bíblica. Determinante na história de Israel. Êxodo no capítulo 2, do verso 1 em diante, nós vamos conhecer a história dessa mulher fantástica. Diz assim a palavra do Senhor: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leva este menino e amamenta-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Até aqui, palavra do Senhor. Que interessante, né? Essa história que antecede, né? Que prepara a história deste grande homem que foi Moisés. Moisés foi um grande libertador de Israel. Moisés se tornou um dos símbolos mais importantes de liderança dos hebreus. Moisés foi um homem que chegou tão próximo na intimidade com Deus, ao ponto de dizer que ele viu Deus pelas costas. Moisés, para quem já estudou um pouco a Bíblia e um pouco da história dos hebreus, não tem como passar despercebido dessa grande figura que foi Moisés. Mas é lógico que antes do grande Moisés, houve uma grande mulher. Para quem não sabe o nome da mãe de Moisés, ela se chama Joquebede. Joquebede. Bonito nome aí para vocês porem nas filhas. Joquebede. Gostaram? Joquebede era o nome dela. Na verdade, esse casamento foi um casamento entre parentes. Ela era tia do seu esposo. E ambos casaram e então nasceu essa criança. Eu preciso contextualizar aqui para vocês poderem entender um pouco essa história fantástica dessa mulher. E tirarmos então para a gente hoje, para as mães, para as mulheres e todos nós, a importância de termos atitudes corretas na vida, a importância de termos uma visão correta na vida, a importância de sermos instrumentos de Deus nesta vida, instrumentos de Deus. O contexto histórico é que Israel, que na verdade era ainda o povo hebreu, ainda não tinha tido esse nome, nessa nomenclatura de Israel, eram os hebreus. Os hebreus viviam no Egito. Nós conhecemos a história lá atrás, quando eles vieram, através de José, não é? Aquela história toda, e eles então se desenvolveram no Egito, cresceram no Egito. Mas diz a Bíblia que morreu toda aquela geração, que era a geração de José, que eles tinham muito prestígio no Egito, porque José foi o governador do Egito. José foi tipo um primeiro-ministro daquele reino. E José era hebreu.
Então os hebreus tinham prestígio, até que, passado toda aquela geração, inclusive José morre também Faraó, que gostava muito de José, e a vida vai andando, e se levanta um novo rei no Egito, que não conhecia nada da história de José, nem da sua família. E o que acontece então? Eles olham para aquele povo imenso, que habitava as suas terras, que eram os hebreus, e começou a se preocupar dizendo, este povo é muito fértil, eles estão crescendo em número muito mais do que nós, daqui a pouco eles vão se levantar contra a gente. Era uma época de guerra, de conquista, não é? Uma época diferente da nossa. Então este rei do Egito pensou o seguinte, eu vou ter que armar alguma coisa para que eles não cresçam tanto, eu tenho que diminuir este povo. O que ele fez, a primeira tentativa? Ele contratou as 2 parteiras, que faziam os partos dos meninos hebreus, não é? E combinou com elas o seguinte, vocês vão fazer o parto, quando vocês veem que é homem, vocês matam a criança no parto. Olha que plano diabólico, não é? E então instruiu as parteiras. Mas diz a Bíblia, isso tudo está no capítulo 1, aí depois você pode ler e se inteirar, que as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei mandou. Então as crianças continuavam a nascer e os filhos dos hebreus continuavam a crescer e a se multiplicar. Então o rei chama as parteiras e fala, por que vocês estão permitindo que os filhos dos hebreus nasçam? Então elas deram uma boa desculpa, falaram assim, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são mais fortes. Quando a gente chega para fazer o parto, já nasceu a criança. Né? E com isso, elas temeram a Deus e preservaram o povo de Israel. Mas não satisfeito esse rei tirano, então ele deu uma ordem aos seus soldados. Então, já que é assim, todo menino que nascer, todo filho homem que nascer dos hebreus, é para vocês pegarem e jogar no rio Nilo. Para morrer no rio Nilo, é lógico. Não é? Então, era este o contexto que envolve essa história do nascimento de Moisés. É este o contexto. E por que essa mulher foi tão brilhante? Porque dentro deste contexto, ela nos traz algumas lições maravilhosas, de como devemos olhar para a vida, de como uma mãe deve olhar para a vida, de como uma mulher deve olhar. Eu quero tirar algumas lições para a minha vida e para a sua. E a primeira delas é que essa mulher, Joquebede, ela era uma mulher que tinha um olhar otimista da vida. Um olhar otimista para com a vida. Nasce o menino, e então ela diz, olha lá que interessante, vendo que o menino era bonito, era belo, ele tinha talvez uma aparência especial, um brilho especial aquele menino. Mas lembra do contexto? Uma mãe naquela época que não tinha a tecnologia de hoje para saber se ia nascer menino ou menina, estava ali alimentando a esperança durante os 9 meses de gestação, sabendo que havia uma sentença determinada. Se for menino, vai morrer. Então imagina a cena, gente. Essa mãe provavelmente estava torcendo para que fosse uma menina. Estava torcendo para que fosse uma menina, porque é filho dela. Mas não, nasce um menino. E ao nascer o menino, diante de uma sentença de morte, diz ela que viu que o menino era lindo, se alegrou com aquele nascimento. Só é possível isso se você tiver um olhar otimista da vida. Um olhar otimista para com a vida. Porque, meus queridos, vai haver momentos em que as coisas que nós vemos, as situações que nos envolvem, não são as melhores. Não é assim? Não são as melhores. Quer seja no âmbito familiar, profissional. Estamos vivendo aí, vendo na televisão, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, não é? São momentos difíceis. Mas ainda assim, em meio a momentos difíceis, nós precisamos ter um olhar otimista para com a vida.
Um olhar otimista tem que nos levar a ver coisas boas em meio ao caos. Conseguimos enxergar graça, misericórdia em meio a um terror que era naquela época. Em meio a um tiranismo que havia naquela época. Uma sentença decretada. Mas aquela mulher conseguiu ver com otimismo. O meu filho é maravilhoso. Ele é homem, eu sei que há uma sentença, mas eu vejo ele maravilhoso. Mães que edificam são essas mulheres de Deus, valentes, que conseguem olhar para a sua situação, para a sua casa, embora nós sabemos que não é lá uma imagem muito boa. Mas essas mulheres conseguem ver além do que os outros estão vendo, e conseguem olhar com otimismo. Um olhar otimista é um olhar de fé, é um olhar de esperança. Jesus nos advertiu, e isso está lá no livro de Mateus, exatamente no Sermão do Monte, que nós passamos aí alguns meses estudando, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo receberá luz. Amém? Depois você confere lá na sua casa, está lá em Mateus 6, 22 e 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que é isso, gente, senão uma visão de graça em meio ao caos? O que é isso, senão uma visão de misericórdia, de amor, de esperança em meio às desaventuras da vida? Como a gente tem olhado as coisas ao nosso redor? Como a gente tem visto o mundo? Porque isso vai trazer luz para o seu corpo ou vai trazer trevas? Olha a importância, meu querido, de olharmos a vida com um olhar otimista. Tem gente que carrega trevas, onde chega, leva trevas consigo. Por quê? Porque a sua visão é pessimista. Infelizmente, são aqueles tipos de pessoas que ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto. Ela chega, parece que chega uma nuvem junto. Não é? Acho que tinha um desenho assim, não tinha? Chegava, não sei quem assim, a nuvenzinha negra ia andando em cima. Por quê? Porque só vê tragédia. A pessoa tem 9 virtudes, um defeito, ela mira no defeito. Olha, mas você é isso, você é aquilo, mas tem 9 virtudes para você poder olhar. Por que você tem que focar exatamente na área ruim? Aliás, meu querido, muitos têm optado pela a didática do ensino, valorizando pontos positivos ao invés de bater tanto em pontos negativos na vida das pessoas. E isso tem o seu lado positivo, sim. Porque ela se valorizando, entendendo que ela é uma pessoa que pode ser melhor, ela começa a vencer os seus lados negativos, as suas deficiências. Porque encontra pessoas ao lado que falam, parabéns, parabéns, isso que você fez foi bom, isso que você fez foi legal. E a pessoa começa a se valorizar, fala, eu posso melhorar. Joquebede conseguiu ver com bons olhos, mesmo que nasceu debaixo de sentença. Alguém disse, eu escrevi, não sei, mas é muito verdadeiro, eu vejo como eu decido ver. Eu vejo como eu decido ver. É uma decisão sua, meu irmão, de mudar a maneira de ver as coisas. Deixa de ser pessimista, fatalista. Olhe as coisas de maneira positiva ao seu redor. Amém, amados? Bispo, você está dizendo que a gente não pode corrigir? Não, não é isso não. Até a correção, quando vista com um olhar positivo, vai dar mais resultados. Vai dar mais resultados.
Portanto, esse é o primeiro ponto que eu aprendo com essa mulher. Eu preciso olhar a vida diferente. Nós precisamos olhar a vida diferente. Segunda coisa que me impressiona nessa mulher é que ela tem essa visão, vê beleza naquela criança, mesmo que seja um menino, que já tinha uma sentença. Mas depois ela acrescenta, e ela o escondeu por 3 meses. Uau! Ela escondeu por 3 meses. Segunda coisa que faz parte de mulheres que edificam, de mães que edificam, são pessoas que estão prontas para ir para a luta. Estão prontas para ir para a luta. Joquebede decidiu, eu vou lutar pelo meu filho. Aleluia. Como isso é importante, amados. Como isso é importante. Lutarmos pelos nossos filhos. Lutarmos pelos nossos ideais, lutarmos pela causa do reino, lutarmos, pois o Senhor não tem colocado em lugares estratégicos, porque Ele está esperando que você se levanta, como um guerreiro, como uma guerreira que vai se colocar de pé para lutar. Eu fico imaginando a dificuldade que é esconder uma criança 3 meses. Toda criança chora, meu querido, Moisés não era diferente. Tanto é que quando a filha de Faraó o encontra, ele está o quê? Chorando. Ele não era mudo. Dizem que ele era gago, mas não era mudo. Criança chora. Por 3 meses eu não sei como que Joquebede fez. Se andava com um paninho na mão, a hora que a criança começava a chorar, já põe um paninho na boca, já dava de mamar, e não sei, eu só sei que ela falou, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa. Isso é maravilhoso, isso é desafiante, meu querido, porque muitas vezes nós somos muito frouxos. Quando temos problemas, nós entregamos muito fácil. E eu vou te dizer uma coisa, que eu tenho aprendido na minha vida. Deus gosta de gente disposta a lutar. Deus está disposto a fazer milagre na vida de quem está disposto a lutar. Ele não está querendo fazer milagre em quem está disposto a ficar numa rede, a balançar, enquanto todas as coisas ao seu redor estão ruindo. Mas Ele sim está pronto para operar quando Ele vê em mim e em você, homens e mulheres dispostos a lutar, a encarar a guerra, porque tem dias que é uma verdadeira guerra. Sim ou não? Há um slogan que virou tema de livro, virou canção, que diz assim, mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu fico pensando, amados, é lógico que Deus é Deus, e Deus faria de outra forma, talvez com outra família, outra vez com outro menino. Mas eu fico pensando, se Joquebede não tivesse lutado, se Joquebede tivesse desistido, haveria um Moisés? É pergunta para a gente pensar. Haveria um Moisés? Eu não tenho certeza disso, porque Deus poderia levantar outros Moisés, não é? Poderia levantar outro libertador. Mas essa mulher foi fundamental no projeto de Deus para a nação hebreia. Porque tinha uma mãe disposta a lutar. Como é que está a sua casa? Como é que está a nossa família? Você tem desistido? Tem jogado a toalha? Como é que está a sua disposição de lutar? Eu gosto muito da história de Samar.
Samá era um dos valentes de Davi. Depois você confere, está lá em 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 11. Quando a Bíblia está falando dos valentes de Davi, dos seus feitos, fala deste homem chamado Samá. Diz que o exército filisteu veio contra a sua terra para saquear um campo de lentilhas. E o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas diz a minha Bíblia que Samá se colocou em pé no meio da plantação e disse: eu vou defender essa minha plantação. E com a graça de Deus, é milagre, ele não é um super-homem. Houve ali uma intervenção divina, um homem sozinho venceu um exército dos filisteus. Quantos talvez tinham nesse exército? Vamos chutar baixo, 100 homens de guerra. Para ser um exército tem que ter um número pelo menos, né? Um exército de uma pessoa é impossível. Vamos chutar baixo, 100 homens. Como é que pode um homem sozinho vencê-los? Sabe qual que é o bonito dessa história? Que quando você se coloca de pé para lutar, Deus vai agir em seu favor. O milagre está esperando você se colocar de pé. Como mulher que edifica, como mãe que sustenta o seu lar, sustenta a sua casa no sentido de educação, ensino, exemplo. Samá é um dos heróis que a Bíblia narra, heróis que estavam prontos para lutar, mas a Bíblia nos diz que nem sempre a nossa luta é física, não é? Nem sempre ela é física. Diz lá no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homens, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Como é que se luta contra isso tudo? Os exemplos bíblicos, amados, são figuras para que a gente entenda a necessidade de se colocar para lutar. Mas era um tempo de guerra física, que não tem nada a ver com a gente, nós somos da paz. Jesus nos ensinou a sofrer o dano do que comprar uma briga. Nosso contexto, fisicamente falando, é completamente diferente de Israel. Mas Jesus nos diz que hoje há uma outra luta, uma outra guerra, tão importante ou mais importante do que aquelas que Israel vivia. Porque são esses dominadores que estão atacando as nossas casas. São esses espíritos maus, esses demônios que tendem a destruir, querer roubar a finança das pessoas, a saúde das pessoas, a integridade da família. Como é que você vai lutar essa luta, meu irmão? Você tem o que lá na sua casa? Um revólver, uma metralhadora, uma espada? É uma luta espiritual. Você tem que usar as armas espirituais. Quais são as armas espirituais que o Senhor tem colocado ao nosso dispor? Jejum é uma arma espiritual. Não me pergunte por quê, eu nunca vou saber explicar exatamente o que acontece com esse tal do jejum. Porque eu deixo de comer e eu fico forte espiritualmente. Porque eu deixo de comer e o inferno recua. Mas eu sei que é algo espiritual. Porque Jesus o fez e Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês também terão que jejuar. Para vencer batalhas, vocês terão que jejuar. E como está fora de moda o jejum no século 21? Das comodidades, das delícias, das padarias, não é? Tudo muito gostoso, tudo muito bom. Um corpo viciado em tudo isso. O nosso corpo vicia, gente. Nosso corpo vicia no açúcar, no café, na cafeína. Aí quando você resolve fazer jejum, dá um deprê. Dá deprê em você quando faz jejum?
Dá um deprê, uma coisa estranha. Parece que está faltando alguma coisa, você fica assim meio... Aí você lembra que Jesus falou que não é para aparentar para os homens, você levanta a cabeça e fala, não, eu não vou ficar assim não. Mas é químico, é do corpo. É do corpo. Mas é uma arma espiritual. Jesus disse, essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Ai, bispo, isso não estava no original. Pode ser que não estava. Mas Jesus disse, vocês terão que jejuar. Isso está no original. Sacramentado, escriturado. Armas espirituais, oração. Não é aquela oração. Você fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um tempo de oração e ali então você vencer as suas batalhas. Posso ouvir um amém? E pastor que insiste nessas questões, né? Porque é ali que está a vitória, meu irmão. É ali que está a vitória, é no secreto que está a vitória. Outra arma espiritual, e essa é poderosa, é o nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus, como cantamos agora há pouco. Vamos clamar pelas ruas o nome de Jesus. Não como um amuleto, não. É consciente do poder que há, porque houve uma vitória por trás desse nome. Há uma conquista no reino espiritual. E os demônios têm que retirar, os demônios têm que se curvar, o inferno tem que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se ponha de pé, meu querido, pela sua casa. Se ponha de pé pelos seus filhos. Vamos à luta como Joquebede fez. Eu vou lutar. Pode ser, não sei se eu vou conseguir esconder, eu não sei o que vai ser, mas enquanto eu puder, eu vou lutar. Aleluia, eu gosto disso. Terceira lição que eu aprendo com essas mães que edificam. É necessário, muitas vezes, desenvolver uma estratégia. Desenvolver estratégia de luta. Você não pode chegar numa luta sem uma estratégia. Sem um preparo. Sem o treino necessário. Imagina você querer desafiar o Mike Tyson do dia para a noite. Ele mesmo velhinho do jeito que está, vai te destruir. Vai te destruir. Sabia que muitas das guerras mesmo, foram ganhas, não por causa da força, ou da quantidade do número de soldados dos exércitos. Muitas batalhas foram ganhas por causa de estratégias de guerra. Estratégia de guerra. Havia e há até hoje os estrategistas, pessoas que estudam como deve ser feito, por onde deve ser invadido. São estratégias. Joquebede, não sei de onde que ela tirou tanta sabedoria, mas ela montou uma estratégia. Primeiro ela criou um cesto barco, um barco cesto, eu não sei o que era aquilo. Era hoje chama, né, até aquele compartimento que leva a criança, chama de Moisés, não chama? Cesta de Moisés, né? Mas a cesta de Moisés de Joquebede era um barco. Ela vedou ela com piche, com betume. Ela fez uma mini embarcação no cestinho da criança. E sabe, amados, quando eu ouvi essa história, que Moisés foi salvo das águas, e é o que significa o nome dele. Eu tenho um amigo que chama Moisés, e ele era muito terrível na escola. A professora falou para ele certa vez, falou assim, Moisés, você foi salvo das águas, mas não vai ser salvo da reprovação. É verdade, falou na classe. Naquela época eu nem entendia muito bem, né, porque foi salvo das águas. Hoje que a gente entende. E ela montou uma estratégia muito interessante. Eu imaginava que ela tinha soltado esse nenê nesse cestinho, e esse nenê foi nas ondas assim do rio. Você imagina aquela cena? E aquele barquinho, e aquele nenê lá dentro. Não foi nada disso, irmão. Presta atenção no texto. Ela foi no lugar certo para deixar o menino.
Por quê? Porque ela sabia que a filha do rei se banhava ali. Não sei se era todo dia, não sei como que era o costume lá dos egípcios, né? Mas ela sabia que tinha um lugar onde ela vinha. Amém? Ela montou a sua estratégia. Mas tinha também a questão de horário, ela sabia o horário mais ou menos, porque se ela deixasse a criança lá o dia todo, provavelmente um crocodilo ia engolir aquela criança. Então tinha o lugar certo, a hora certa, e tinha alguém que ela deixou instruída, monitorando. Era a irmã de Moisés, era Miriam. Portanto, na nossa vida, meu querido, nós temos que também ser estrategista para conseguir alcançar os bons resultados. Amém? Ô, minha querida, tem a hora certa de falar. Posso ouvir um amém das irmãs? Tem a hora certa de falar. Não é toda hora que você pode falar o que você quer falar. O marido já chegou num dia ruim, deu tudo errado naquele dia, o cara está num estresse tremendo. Você vai querer falar do xixi, do vaso sanitário? Oh, tem a hora certa para isso. Não é verdade? A mesma coisa com os nossos filhos. Até com os filhos tem que ter sabedoria, tem a hora certa de falar as coisas. A Bíblia fala para não irritar os filhos. Olha, até isso a Bíblia nos dá direção. Fala que os filhos devem honrar os seus pais, mas pais, não irriteis os vossos filhos, porque tem pai que não tem essa sabedoria necessária. E aí então, em vez de ganhar, perde. Em vez de ganhar, perde. Monta estratégia, meu querido. Ei! Tem hora certa para falar, tem o local certo para falar. Você tem que estar instruído no que você vai dizer, saber certo da história, para então você ter sucesso nessa sua empreitada. Joquebede teve muita sabedoria, sabedoria do alto, eu creio. Sabedoria de Deus na vida daquela mulher. Então ela preparou tudo ali, como nós lemos a história. Então a filha de Faraó achou Moisés. Olha que Deus maravilhoso, gente. Quando eu vejo essa história, eu fico de boca aberta. Isso me incentiva a crer que Deus pode fazer todas as coisas em nosso favor, até mesmo financeira. Essa mulher estava ao ponto de perder o seu filho, que ia ser morto no rio. Agora, ela tinha o filho de volta, ia cuidar dele até ele desmamar, que era coisa de 3 anos naquela época, as mães amamentavam as crianças, e ainda ganhando para isso. Acho que nem ela sonhou com tanto. Um filho que estava prestes a morrer, agora ela cuida do filho, e ainda ganha para isso. Aleluia! Sabe, amados, eu vou procurar essa frase para mim repetir ela certinha, mas eu vou falar com as minhas palavras. Eu vi na internet esses dias algo que eu fiquei pensando naquilo, falei, nossa, isso é de Deus. Ei, psiu, presta atenção aqui. Aquela história de Jonas na barriga do peixe, todo mundo fala da baleia, mas ninguém sabe que peixe que é. Já leu isso? Já leu? Você acredita nisso? Ixi, poucas mãos levantadas. Mas por que não? Gente, Deus criou os céus e a terra. Você acha que é impossível Ele manter um ser humano vivo dentro de um grande peixe por 3 dias? Mas o interessante dessa história diz que foi Billy Graham que disse, pode ser também, que é o seguinte: Jonas orou para sair da boca do peixe, para sair de dentro do peixe. Mas Deus não tirou ele, conforme Jonas orou naquele momento. Mas Deus moveu as circunstâncias ao redor dele, para que o peixe fosse até a praia para despejar Jonas. Olha que coisa linda.
Olha que coisa de Deus para a sua vida. Meu irmão, Deus às vezes não te dá o que você pede, mas Ele pode estar movendo as circunstâncias ao seu favor. Amém, igreja? Essa mulher, meu querido, recebe o filho de volta e ainda ganha para criar um menino que era já o seu próprio filho. Aleluia! Quarta e última lição, para a gente ver a apresentação das crianças. As mães que edificam, você, meu querido, nós temos que manter vivo a nossa expectativa. Expectativa é aquele sentimento interno onde você está esperando que algo vai acontecer de bom. Joquebede fez tudo o que fez, teve uma visão correta, resolveu ir à luta, manteve a estratégia, mas talvez a coisa mais importante que fecha essas atitudes dessa mulher é exatamente a expectativa de que algo de Deus ia acontecer. Ela pôs a irmã dele, Miriam, ali para ficar acompanhando. Por quê? Porque lá na casa dela, ela estava com o coração cheio de expectativa. Meu irmão, não saia de casa sem expectativa. Alguém já disse que a expectativa é como um imã, ela atrai as coisas ao seu favor. A Bíblia fala de uma mulher de fluxo de sangue, isso está lá na Bíblia. Está lá no livro de Marcos, capítulo 5. Mas eu vou dizer a história para você. Jesus estava passando e havia uma multidão que o cercava, e tinha uma mulher que tinha um problema sério de fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava, uma menstruação permanente. E isso vai levar, sem dúvida alguma, à morte, porque a pessoa vai ficar anêmica, numa época em que não tinha transfusão de sangue. Tudo nós temos que analisar a época, gente. A época em que não tinha transfusão de sangue. E diz que essa enfermidade dela já vinha há anos. Ela já tinha gasto tudo que tinha sem resolver. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, e Jesus estava passando, ela falou assim: eu vou tocar na veste dele. E a Bíblia é clara em colocar um detalhe importante, que estava no coração dessa mulher. Pois ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar na veste dele, eu ficarei curada. Ela alimentou essa expectativa, essa fé na pessoa de Jesus Cristo, e ela foi vencendo os obstáculos, até tocar na orla do manto de Jesus. Você tem que acreditar, meu querido. Mãe, você tem que acreditar que Deus pode mudar a história da sua casa, a história dos seus filhos. Alimente uma expectativa, Deus é bom. Amém, igreja? Deus é bom. E Ele não muda, Ele continua sendo bom. Espere coisas boas do teu Pai Celestial. Ele está trabalhando nessa circunstância. Ai, bispo, eu ainda não vi o milagre, mas Deus está movendo as coisas ao redor. Deus está movendo as coisas ao redor. O milagre vai chegar, a transformação vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Para encerrar, eu trouxe uma história, está aqui no meu celular. Não costumo trazer o celular aqui, mas eu não ia conseguir ler toda ela. Uma história de mãe, para a gente fechar com chave de ouro. Eu pesquisei em 2 fontes, eu acredito que isso seja verdade. É uma história que fala de Thomas Edison. Talvez alguns já ouviram essa história. Thomas Edison foi um dos maiores inventores, né? Ele tem, só para você ter uma noção, Thomas Edison teve 2.332 patentes de coisas que ele criou. Entre elas a lâmpada elétrica, câmera de filmagem, foi ele que aperfeiçoou, e, enfim, já falei, 2.332 patentes. Era um gênio, Thomas Edison. Olha que história, mães, para vocês terem um olhar otimista.
Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. E ele disse: meu professor me deu este papel para entregar apenas a você. E ele entregou para sua mãe. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. E ela disse o seguinte: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e ele não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Carta do professor para a mãe de Thomas Edison. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da sua mãe, resolveram arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que sua mãe leu anos atrás. A carta, na verdade, dizia o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio dos séculos. Nós podemos mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor, com a graça de Deus e com atitudes corretas. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Curva a vossa cabeça, vamos fazer uma oração e depois nós teremos a apresentação das crianças. Pai, eu te louvo e te agradeço mais uma vez pelo teu Espírito, Senhor, que nos alimentou nessa manhã. Eu te louvo pela tua santa, rica e poderosa palavra. Pai, que o Senhor esteja levantando entre nós mulheres que edificam, homens valorosos, jovens com uma visão espiritual. Levanta, Senhor, uma igreja preparada para esses últimos tempos, para que, Senhor, possamos cumprir o propósito no qual o Senhor tem nos chamado. Levante, Senhor, as nossas casas, os nossos filhos. Complete a obra, Senhor, nos nossos lares. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.